É isso aí, pessoal. Vamos analisar então esse programinha em Python que vai nos ajudar a estabelecer as correlações entre os dados, né? O valor da gorjeta, ele está relacionado ao valor da conta, como está relacionado? Está relacionado ao número de pessoas na mesa, como está relacionado, enfim. Como é que você relaciona a gorjeta com os outros itens numéricos que tem lá nos dados, ok? E aí, esse programinha em Python vai fazer isso para nós, tá bom? Além das coisas gerais que nós já vimos em outras aulas, as importações, né? A codificação PLOTF, para a gente poder depois ter a saída no browser, né? O direcionamento aqui do controle para você conseguir jogar ou procurar os dados da base de dados correta, que está aqui o caminho, né? Que tem aqui o caminho. O que mais temos depois? Bom, essas duas linhas aqui são importantes, são indispensáveis, né? Ali tem um loop, né? Para você preparar os dados que não forem numéricos, tá? Porque, na verdade, todos os dados que são com vírgula, por exemplo, eles vão ser entendidos como texto. Por exemplo, se você tiver o valor, digamos, 12,37, ele não vai entender isso aqui no primeiro momento como número, tá? Então, essas duas linhas aqui vão ajudar nessa conversão, né? Então, o que acontece? Essa primeira linha, ela vai tirar todas as imperfeições ali, todos os detalhes, né? Que vão fazer, é um filtro, né? Como a gente já viu em outras situações, para que você consiga ter, né? Você faz uma limpeza, né? E padroniza os números com vírgula, né? Para o formato internacional. Então você está preparando a coluna para conversão depois em float, né? Que é para que justamente a que a gente quer para que seja decimal. Sem isso ele trataria os dados como texto, né? E os cálculos, como o core, entre parênteses, né? Ele faz a correção, né? Então aqui ele vai, por exemplo, fazer a ignorar os erros, né? Ele vai conseguir fazer com que ele pule, né? E passe dos erros, né? Então ele vai tentar transformar o conteúdo textual de uma coluna em números sem causar erro, né? Caso haja valores numéricos, ok? Então na verdade essas duas linhas, resumidamente, vão estar preparando os dados que não forem, né? Esse PD2Numeric aqui é a função que vai fazer, né, esse TrueNumeric que está associado ao pandas que já foi direcionado aqui em cima, né? Então, nós estamos preparando os dados que não são numéricos, que aparentam ser numéricos, mas não são, para serem convertidos de maneira adequada, né? É isso que foi feito ali. Muito bem. Depois da área de print lá, esse data columns, né? E aqui embaixo, ele vai exibir o índice com os nomes das colunas, né? Então já é um preparatório para ficar bonitinho, né? Enfim, que mais? Temos esse NumData que está sendo preparado aqui, e aqui vem uma parte central da nossa história, né? Ele vai criar esse data frame, contendo somente as colunas cujo retype é numérico, ou seja, ele vai ignorar tudo que for texto que estiver lá dentro da nossa base de dados, vai pegar só os números, e agora incluindo esses últimos que foram tratados, né? Porque esse tipo de análise que vai ser feita aqui só pode ser feita com números, e os nossos dados apresentam algo além de números, né? Então ele vai ignorar esses outros dados, ok? Que mais? Aqui, é central também, nesse último, né? O que acontece? Você vai conseguir agora, esse num_data.core, ele vai calcular a matriz de correlação, né? É justamente o que a gente quer, né? Que ele calcule a matriz de correlação. Ele vai apresentar uma tabela pra gente, mostrando a correlação entre os dados, né? Se um aumenta, o que será que acontece com o outro? O que pode acontecer com o outro? Ou outro diminui, ou outro sobe, ou não há relação, né? Quer dizer, você não consegue notar uma correlação, ok? Finalmente, aqui no final, né? Ele vai acabar imprimindo todos para nós, mas o detalhe aqui importante é que ele vai, quando você coloca esse ascending false, né? É porque ele vai colocar em ordem decrescente. Agora nós vamos ver como se processa o programa, né? Quando ele roda, o que acontece? Vamos dar uma olhadinha. Eu já trouxe o programinha aqui para dentro do Linux e eu vou verificar aqui o conteúdo, né? Eu fiz os comentários, estão todos aqui. E agora ele se chama relanum.py, tem esse nome, relaciona números, né? De numbers. Ok, e vou colocar para rodar, vamos ver o resultado. Ok, esse é o resultado, né? Uma tabelinha singela. Como é que a gente vai interpretar esses dados, né? Reparem. Há uma relação, vamos pegar aqui as relações entre as linhas e as colunas, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o total da conta com a gorjeta, né? Total da conta com a gorjeta aqui, né? Aqui vamos pegar aqui que é mais fácil, olha só. Tem uma relação negativa, né? Olha só, o total da conta com a gorjeta, né? Nós estamos olhando para esse número aqui, ele é um número negativo, né? Não muito intenso, então a gente vai entender que o aumento da conta não teve muita relação com a gorjeta e foi até um pouco negativa. Tudo bem que os dados que eu criei foram dados muito aleatórios, né? Se nós dermos uma olhada no arquivo CSV, né? Nós vemos aí os totais de contas e as gorjetas, tem gorjeta até mais alta que a conta, então assim, está bem fora da realidade, né? Mas de qualquer forma ele tenta extrair alguma informação dali, né? Então ele conseguiu isso, né? Quando você relaciona a gorjeta, né, com, digamos, né, vamos pegar aqui a gorjeta com o total da conta que já fez, a gorjeta com quantos na mesa, né? O que a gente vê aqui, ó? A gente vê que tem uma relação, né, negativa também. Então a quantidade de pessoas na mesa está dando uma gorjeta menor, né? O que será que significa isso, né? A gente pode pensar, de repente, que as pessoas ficam mais dispersas, né? Ficam mais na brincadeira ali, não levam a sério a questão da gorjeta, não se concentram para isso, né? Ou dispersa a atenção, então fica com menos vergonha, vamos dizer assim, de dar uma gorjeta baixa. Ou então todo mundo divide a conta, e, enfim, para não ficar pesado com ninguém. Lembra que a gente está partindo do princípio de que são gorjetas variáveis, não é uma gorjeta fixa, ok? Então, interessante, né? Nós temos uma saída, uma tabela que usou um algoritmo, que é o algoritmo de Pearson, que é o padrão. Você pode até mudar, esse algoritmo é um algoritmo mesmo, né? Matemático de definições, né? De relações, e através desse a gente consegue obter esse resultado e consegue ter uma facilidade aí na nossa análise, beleza? Beautiful, força total, vamos que vamos.